Oi, gente. Meu nome é Paulo César de Paiva, eu sou professor do Departamento de Zoologia do Instituto de Biologia da FRJ. Eu sou zoólogo, trabalho com filogeografia de invertebrados marinhos, ou seja, usando marcadores moleculares, a gente tenta entender a dispersão e o histórico de dispersão, de colonização dos ambientes por esses animais. O meu objetivo aqui é apresentar para vocês um artigo, que é um artigo sobre coronavírus, mas que usa esse tipo de ferramenta. Tanto é que os autores dos artigos nem são virologistas, são antropólogos que trabalham com a evolução humana, tá? Esse é o artigo, tá? O título do artigo, olha, Phylogenetic Network Analysis of SARS-CoV-2 Genome, ou seja, rede filogenética, análise de rede filogenética dos genomas do SARS-CoV-2, tá? Esses são os autores, e ele foi publicado na PNAS, na Proceedings of the National Academy of Sciences dos Estados Unidos, que é uma revista de grande prestígio na área científica, né? Quer dizer, da Academia de Ciências Americana, e, portanto, o artigo deve ter passado por editores e por avaliadores portanto, é um artigo extremamente pertinente. Tá? Bom, para fazer esse artigo, os autores eles acessaram uma grande base de dados, tá? Essa GZAID aqui, e compilaram 253 genomas, ou seja, sequências genéticas dos vírus SARS-CoV-2, Síndrome Respiratória Severa Aguda Coronavírus 2. Tá? Desses 253 genomas, eles obtiveram sequências, 160 sequências, desde dezembro de 2019, tá? E que eles usaram para gerar uma rede filogenética, que é a figura principal do artigo. Na verdade, no artigo tem uma figura só, mas o material suplementar tem outras, vou apresentar algumas delas aqui também, tá? E com essa rede, né, eles procuram traçar caminhos da infecção, auxiliando no estabelecimento de estratégias preventivas, ou seja, se o vírus, para onde o vírus está indo, de onde ele veio, quais as rotas, que eles conseguiram estimar só baseado nos dados de sequência, sem ter dados de documentação. Isso a gente vai falar depois, tá? E eles compararam essas sequências aqui com uma sequência obtida recentemente de um morcego, né? Essa sequência de morcego é a sequência de um vírus mais próxima do coronavírus humano, com 96,2% de similaridade. O grupo externo, assim, por assim dizer, quando você você está estudando um grupo de organismos, no caso o vírus humano, é o grupo fora daquele grupo que tem uma proximidade razoável para você poder dar um sentido à história, porque na verdade quando você faz uma rede, você não sabe em que sentido que está ocorrendo, tá? Então, por exemplo, nessa rede que eles têm aqui, a gente não sabe se ela começa daqui e vem para cá, ou se ela começa daqui ou vem para cá, tá? Isso é importante para a gente traçar esse tipo de rota, tá? Bom, essa então é a rede que eles utilizaram nesse estudo aqui, tá? E uma informação importante nessa rede está justamente aqui nesse cantinho, que é o morcego. Tá? Então, o morcego, vocês veem que está longe, e cada tracinho, vocês estão vendo aqui, bem pequenininhos, depois eu vou aumentar isso aqui para vocês, cada tracinho desses é uma mutação. Tá? Então, quando a gente tem a sequência genética, por exemplo, de um vírus, aqui não é um vírus, mas é uma sequência genética, a gente tem aqui as bases nitrogenadas. São 4, né? T, C, G, C, T, A. Essa sequência, ela sofre mutações. Tá vendo? Aqui, ó, um T mudou para um A. Se essa daqui, por exemplo, a sequência veio dessa daqui, ela mudou para um A. Por exemplo, essa sequência veio para essa, houve uma mutação aqui. Então, vamos voltar para a primeira aqui, ó. Um T virou um A aqui, um C virou um T aqui, um G virou um C aqui, e assim por diante. Tem várias mutações, tá? Nesse caso aqui. Essas mutações, elas ocorrem no nível das bases nitrogenadas, tá? Agora, esse DNA, depois ele vai ser traduzido em aminoácidos. Quando a mutação não afeta o aminoácido, como está acontecendo aqui, ó, isso daqui é a tradução dessa fita aqui, ó. E isso aqui, ó, esse segundo é a tradução dessa segunda fita aqui. Você vê que houve mutações, mas os aminoácidos são os mesmos. Na verdade, aqui eu tenho várias mutações e todas elas são mutações que não mudam os aminoácidos, as chamadas mutações
sinônimas, tá? São mutações mais simples. Existem as mutações não sinônimas, que são aquelas que afetam os aminoácidos. Nesse grupo de vírus aqui, boa parte das primeiras mutações aqui são sinônimas, mas vão aparecer algumas mutações também não sinônimas. Isso é citado no artigo. Seriam mutações um pouco mais fortes, tá? Bom, mas vamos ver então como é que funciona isso daqui. Bom, para a gente interpretar isso, então, como eu falei, você tem o grupo externo, você tem as mutações, e cada bolinha dessas, eu vou ampliar aqui para vocês verem um pouquinho melhor, cada bolinha dessas é uma sequência. E a cor que você está vendo na sequência é a localidade de onde foram obtidas essas sequências aqui desde dezembro de 2019, tá? Então, esses são os países, tá? Então, quando eu tenho uma bolinha toda de uma cor, é que todas as sequências são do mesmo lugar, tá? E quando eu tenho bolinhas de cores diferentes, é que você tem sequências idênticas de localidades diferentes. Uma outra coisa importante é que é o tamanho da bolinha. Uma bolinha desse tamanho significa uma sequência. Bolinhas maiores significam 2, 3, 4, por exemplo. Essa bolinha aqui são 4 sequências, tá vendo aqui, essa bolinha aqui, amarela? 4 sequências todas da China, tá? Vai parando aqui? 4 todas da China. Essa outra aqui, ó, são várias sequências, tá? Aqui, se não me engano, são 5, que tem, algumas são da China, algumas são da Austrália, que é essa corzinha aqui, que vocês estão vendo aqui. Essa laranja aqui, algumas são da Ásia Oriental e algumas são da Europa. Então, esse daqui eu já tenho um vírus, quer dizer, sequências em localidades diferentes que são idênticas, tá? Então, cores diferentes identificam sequências idênticas em localidades diferentes. Uma cor só significa que aquela sequência só ocorreu naquela localidade. E bolinhas significam sequências únicas, ou seja, naquele material que eles examinaram, naquelas sequências, 150 sequências que eles examinaram, essa daqui era uma sequência que só ocorria naquela determinada localidade, tá? Bom, o que eles encontraram de padrão geral? Isso aqui é a rede. Como eu falei, existe um sentido nessa rede. O sentido, como a gente falou, foi estabelecido aqui por essa sequência ancestral aqui, que é a do morcego. Então, ela chega aqui, ó, com várias mutações, até chegar na primeira sequência próxima ao humana, que é essa bolinha aqui, que está justamente na China. Então, esse daqui seria o ancestral de todas as demais sequências aqui. E o parentesco ele é dado por essas linhas com as mutações. Nessa rede, eles observaram 3 grandes grupos, vocês podem visualizar aqui. Esse grupo A aqui, esse grupo B aqui e um grupo C aqui. Tá? Eles indicam subgrupos dentro da história evolutiva desse vírus aqui. Tá? São eventos diferentes, quer dizer, diferentes não, são eventos sequenciais que a gente observa aqui. Por exemplo, aqui no grupo A, a gente vê que é um grupo que, tirando esse dado da Austrália aqui e esse daqui da Europa, ele é basicamente um grupo de origem na China, na Ásia, né? Ásia amarelo, laranja Ásia Oriental. Então, pega outros países, inclusive o Japão. Mas, de maneira geral, esse grupo A é um grupo asiático e boa parte das mutações aqui dentro são mutações que a gente chama de sinônimas, que são mutações que não afetam os aminoácidos, tá? Então, um grupo asiático aqui, que depois deu origem a um outro grupo aqui, que é o grupo B, através de 2 mutações, tá? Uma sinônima e uma não sinônima. Esse grupo B, então, a gente tem aqui várias sequências, todas na Ásia, e desse grupo originaram um monte de sequências, algumas com muitas mutações, e geralmente sequências únicas, tá? E algumas dessas sequências vocês verem que foram para outras regiões, Estados Unidos, Europa, quer dizer, metade das sequências são praticamente China e Ásia, né? Toda a Ásia, China e parte da Ásia, mas tem várias sequências na Europa, nos Estados Unidos, a gente vai ver depois até no México e assim por diante, tá? Esse grupo é interessante porque ele tem esse núcleo grande aqui, né? Quer dizer, esse nó com várias sequências iguais, e depois quase todas em volta são sequências únicas. Isso pode significar 2 coisas. Uma é o chamado efeito fundador, ou seja, uma dispersão muito rápida, talvez conhecida com a grande explosão da pandemia, ou também pode significar que esse vírus, essa linhagem aqui, estava restrita à China,
por questões epidemiológicas ou ambientais. Ela teve que sofrer mutações para sair fora da China, que é esses casos que a gente vê todos aqui em volta, tá? O outro grupo que difere dele por apenas uma mutação, também uma mutação não sinônima, é o grupo C. Ele se distingue, então, por duas mutações apenas, por uma mutação, desculpe, do grupo B. E esse grupo aqui é o chamado grupo europeu, tá? Então, vocês veem que o ancestral aparentemente veio da Austrália e se dispersou primeiro para o resto da Ásia, mas por exemplo, aqui não tem China, e Europa, aqui em azul claro, tá vendo? Austrália e assim por diante. Então, é o grupo que colonizou principalmente a Europa, embora a gente tenha sequências europeias em outros lados, mas essa foi a grande dispersão da Europa. E, por exemplo, a gente vê essa linhazinha aqui, esse verde aqui é o Brasil. Então, a única sequência desse estudo do Brasil, ela foi proveniente da Europa, né? Então, confirmando que a infecção no Brasil ocorreu via Europa. Bom, uma das grandes aplicações desse tipo de análise de redes filogenéticas é que elas permitem, tendo apenas a sequência dos vírus e as localidades onde eles foram tomadas, né, quer dizer, de onde são provenientes esses vírus, você consegue traçar rotas de dispersão desses vírus. Isso independente de qualquer documentação extra que você tenha, tá? Então, essa grande vantagem, né, permite com que você descubra rotas de dispersão que até então eram desconhecidas. Uma das maneiras de avaliar esse tipo de trabalho é justamente você pegar dados bem documentados, né, de pacientes qual foi a origem, de onde eles trouxeram a doença, que são bem documentados, e ver se eles estão de acordo com os padrões obtidos dentro desse trabalho. Bom, esses casos bem conhecidos são justamente Brasil, Canadá e México. Brasil e México no final de fevereiro e Canadá no final de janeiro, tá? Então, como é que a gente faz isso? Então, a gente vem aqui na nossa árvore e vê o caso do Brasil, que está em verde aqui, tá? O único caso que está nessa filogenia, né? Nessa rede, e a gente nota que ele deriva de um caso na Europa. Se a gente for olhar o material suplementar, esse caso na Europa é justamente da Itália. E foi documentado que o primeiro caso brasileiro foi de um viajante proveniente da Itália, tá? No caso do Canadá, a mesma coisa. Você tem um caso, e o primeiro caso foi em Ontário, de alguém que esteve na China, tá? Então aqui a gente vê duas regiões da China, aqui a gente vê o Wuhan, né, que é a área onde iniciou onde começou a grande dispersão, e aí essa pessoa de Ontário, depois dela, foi com outros casos no Canadá e 2 casos na Califórnia. Mas o caso mais emblemático, ou mais interessante, é o caso do México, tá? Então, o primeiro caso reportado no México foi de um paciente proveniente da Itália, tá? E essa sequência da Itália, ela veio de uma sequência na Alemanha. Essa sequência na Alemanha, em Munique, foi o primeiro caso reportado de coronavírus para a Alemanha, tá? De um funcionário de uma empresa chinesa que esteve em Xangai e esteve em contato com um paciente que recebeu esse vírus da família que foi visitá-lo, tá? Então, você tem Xangai, Munique, depois da Alemanha para a Itália, da Itália para o México. Todo esse processo aqui demorou mais ou menos um mês, mostrando a rapidez desse processo todo. Bom, a gente viu como é que essas linhagens de vírus se distribuíram ao longo do espaço, ou seja, entre os países, como é que foi a transmissão pelos países, tá? Agora o que a gente vai ver é como essas linhagens se dispersaram em termos de tempo, né? Desde a primeira infecção. Bom, essa figura aqui é a mesma figura, só que as bolinhas aqui, ao invés de mostrarem as localidades, os países onde ocorreram os primeiros casos, o que elas mostram aqui é o tempo após o primeiro caso notificado. Então, o caso 0, 24 de dezembro de 2019, o caso, aí depois de uma semana, 2 semanas, até 10 semanas aqui. Então, você vê mais ou menos a dispersão. E essa figura, ela mostra uma coisa interessante. É possível que o grupo mais próximo das sequências humanas que a gente tem aqui, dos vírus humanos, não seja o morcego, já que o primeiro registro está aqui em cima e não aqui embaixo, tá?
Mas isso não é certo, porque a gente sabe que as notificações nem sempre refletem os primeiros casos. De qualquer maneira, é importante notar aqui como a dispersão foi rápida, né? 0 é marrom, cinza zero é caso 0, né? Marrom, cinza, 1 semana, 2 semanas em branco. A gente já tem casos em branco aqui, tá vendo? Já se espalhando ainda na China. Quando chega em 3 semanas, olha, já é uma dispersão bem mais ampla, 4 semanas, que é laranja também, já totalmente espalhado aqui, tá vendo? Então, foi muito rápida a dispersão desse vírus. Como foi falado no início, esse trabalho mostra a rota de dispersão do vírus nesses meses, nesses poucos meses recentes. Tá? Esse trabalho é importante porque a partir de agora vai ficar cada vez mais difícil fazer esse tipo de trabalho, porque começa a ter muita migração, muita mutação, e essas redes vão começar a ter uma série de conexões e vai ser quase impossível de elas serem interpretadas. Tá? Agora, mas de maneira geral, os autores deixam claro que é uma contribuição e que no final ela pode ter algumas utilidades, tá? Então, quais são essas contribuições? Bom, a primeira grande contribuição é que o padrão de distribuição das variantes do vírus são importantes para a prevenção da distribuição do vírus, uma vez que permite traçar fontes de infecção não documentadas. A gente sabe que existem fontes documentadas e fontes e trajetos, né, não documentados, né, como a gente viu aqui no artigo. É claro que isso, com o avanço da pandemia, começa a ser um pouco menos importante. Por outro lado, as relações filogenéticas, ou seja, o parentesco entre as várias linhagens das variantes dos vírus, elas podem ser utilizadas em avaliações clínicas e no estudo da epidemiologia, no estabelecimento de tratamentos e eventualmente vacinas. Afinal de contas, linhagens diferentes, saber que elas têm estrutura genética diferente, vão levar muitas vezes a sintomatologia diferente e muitas vezes maior taxa de mutação e, portanto, um risco maior ou menor de dispersão e assim por diante. Tá? Bom, gente, espero que tenha ficado claro. Como eu falei no início, eu sou zoólogo, trabalho com descrição geográfica de organismos, usando ferramentas moleculares, né, usando sequências genéticas, né, sequências de DNA para estudar a dispersão e a evolução desses grupos, e é a metodologia que foi utilizada nesse trabalho. Os próprios autores do trabalho mostram que eles também não são virologistas, eles usaram as ferramentas e para mostrar como foi a dispersão da pandemia. Mas, como eu falei no começo, é um trabalho publicado numa revista muito conceituada e, portanto, a gente deve considerar, e, assim, na minha visão inicial, em função das ferramentas e dos métodos, é um trabalho extremamente importante e cuja aplicabilidade a gente vai saber um pouquinho mais no futuro, tá? Obrigado.